Mas no geral vocês podem. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Seja bem-vinda, Elisângela! Seja bem-vinda, Pamela! Muito obrigada. Obrigado pela sua companhia hoje, que eu mandei o Gabriel embora de novo, gente. Eu ando irritada com ele. Eu deixo ele vir um podcast assim e no outro eu mando ele embora. Porque é mais legal quando ele tá aqui. Não é verdade? Elisângela concorda comigo, eu tenho certeza. Ela não quer falar porque ela tem medo dele. Mas seja muito bem-vinda, Elis. Vocês já devem ter visto a Elisângela no nosso podcast ao vivo do aniversário. Que a gente fez jogos aqui. Se você não viu, volta lá no canal e vai ver depois que esse aqui acabar. Tava aqui. Mas vocês vão fazer uma coisa pra mim. Vai mandar esse link aí pra um monte de gente, entendeu? Vai compartilhar esse link com todo mundo e é isso aí. E vocês já estão vendo os nossos convidados hoje. Eles são muito gente boa. Eu conheço os pais do Jonas faz muito tempo. Difícil gente. quem não conhece. Faz muito tempo, mas a idade conhece. a gente deixa pra lá. Mas eles são pessoas que vêm aqui no grupo, são pessoas muito de Deus e a gente vai conversar um pouco hoje com a Milena e com o Jonas. Uhul! Sejam muito bem-vindos, Obrigado. gente. Obrigada. A gente que agradece o convite. A gente tá muito feliz de estar aqui. A gente já vai começar perguntando. Hoje a Pamela tá direta. Eu Manda tô- lá, Hoje ela eu tá tô direta ao direta. ponto. É que o Gabriel não tá aqui, o Gabriel ficou na chuvarada. Beijo, Gabriel, te amo. Só que não, sem frufru. Mas eu quero perguntar assim, um pouco da vida de vocês com Deus. Eu conheci vocês há pouco tempo, né, aqui no grupo que vocês vêm no Me Constrói. Mas eu quero saber um pouco da caminhada de vocês com Deus e em que momento dessa caminhada vocês se encontraram. Se foi antes de Jesus, se foi depois de encontrar Jesus. Interessante. Então, assim, eu sempre fui da igreja. Desde que eu me conheço por gente, eu tô acostumado, eu literalmente cresci dentro da igreja. Pelo fato da minha mãe e do meu pai. Meu pai principalmente, porque meu pai sempre teve banda, sempre tocou. Tudo quanto é lugar que ele ia tocar, que ele ia cantar, eu tava no meio, lá, molecotinho, correndo pro lado pro outro, mas tava. Então, assim, eu tive um encontro com Deus, podemos dizer assim, bem cedo na minha vida, desde de muito tempo, eu sempre, como que eu posso dizer? Como eu cresci assim, eu sempre fui acostumado, então, a Milena, quando ela falar a parte dela, ela já vai ser bem diferente. Eu sempre fui acostumado com esse ambiente de igreja, eu fiz catequese no tempo certo, primeira comunhão, crisma, então a minha mãe sempre teve pulso firme comigo. Graças a Deus. Praticante. Sim, Graças sim. a Deus. Nossa, minha mãe, ela, Aleluia. a dona Adriana, quem conhece ela sabe como é que ela é bem. Ela vai me falar. Inclusive, vai comprar os pão de queijo dela, gente, que é muito bom. Que é Muito muito gostoso. A propaganda, bom. o marketing. Então, por conta da minha família, eu sempre fui, graças a Deus, eu sempre fui bastante presente na igreja, assim, desde pequeno, eu cresci, então, para mim sempre foi uma coisa natural. Então, eu não tive que me habituar, não tive que mudar muita coisa no meu estilo de vida, porque sempre foi o que eu vivi. Então, é basicamente isso. Que bom, glória a Deus. Eu sou totalmente contrária. A minha família nunca foi de chegar pra mim e falar assim, você vai crescer assim, isso é certo. Lógico que falava, isso é certo, isso é errado, sim, mas nunca chegou e falava, vamos na igreja, vamos conhecer Deus. Não. Foi mais ou menos na mesma época que eu conheci Jesus e conheci o Jonas. Foi encaminhando tudo certinho. Eu tinha, o quê? Uns 12, 13 anos por aí. Nossa. Mais ou menos, não sei, com 15, né? Foi. Esses dias eu vi que você, não sei se foi ontem, mas acho que foi essa semana ainda, que você postou aquela trend sim. do Instagram. Eu vi também. Hoje temos e já tivemos. sim. Gente, 2 neném. Tinha 15 anos quando eu conheci ele. Gente. Então foi assim, eu não era da igreja, minha família não era, minha família não me apresentava, mas chegou uma certa idade que eu criei rede social, essas coisas, eu comecei a ver foto de pessoas religiosas, pessoas na igreja, e eu fico olhando aquilo lá e falando assim, eu quero isso. Eu olhava, parece que eu senti o amor que ele sentia por Jesus. E eu falei, eu quero isso. Tanto que quando a gente estava namorando, isso até é um testemunho. Quando a gente estava namorando, que a gente não rolou assim, pedido de namoro, nem pedido de casamento. A gente entrou no consenso e começou, foi assim. Eu te entendo. Comigo foi exatamente assim. Eu vi o seu. Foi exatamente assim. Eu vi e falei, eu me identifico com eles. Foi assim. Só que
nesse meio tempo, eu tive depressão e pensamento suicida, e que é uma parte das trevas horrorosas da minha vida, mas... E aí, em um determinado momento, eu estava decidida que eu queria acabar com a minha vida, que ele chega. Eu era tão nova, eu já sentia aquilo. Mas aí, em meio àquele desespero, eu sempre dormia chorando, e na minha mente vinha aquela imagem das pessoas com Jesus, aquele amor por Jesus, e nesse meu desespero eu chamei a ele, eu clamei a ele, falei: Jesus, me salva. E aí nesse dia, eu não sei se foi um anjo, se foi algo celeste, com certeza, eu deitei, né, tipo assim, qualquer pessoa que dorme chorando. E aí algo me acordou, era uns, não sei o que é, né, eu humana não posso dizer o que é, mas era uma paz, uma presença maravilhosa, um amor. Começou a passar a mão no meu cabelo. Eu tava assim, deitada na cama, sentado, não consegui ver rosto. O povo me pergunta, e essas pessoas que sabem disso me perguntam se eu vi rosto. Eu falo: eu não vi rosto, só brilhava muito. E tudo aquilo que eu estava sentindo, eu parei de sentir na hora. Eu só conseguia sentir amor e paz. E aí passou a mão no meu cabelo e começou a falar assim: eu tô com você, filha. Eu tô aqui, independente do que você passa, eu tô aqui. Aí começou a minha caminhada de fé. Depois daquele encontro, eu falo que foi meu encontro com Jesus. Foi depois daquele encontro que começou a minha caminhada de fé na igreja. Literalmente foi um encontro com E aí eu Jesus. já conheci o Jonas, a gente já conversava, a gente já era amigo. Nós éramos melhores amigos, inclusive. Um encontro bem pessoal mesmo, Foi um né? encontro bem profundo e pessoal com Jesus. Bem Mas eu acho que é assim mesmo. A gente vê, tipo, eu já sou casada também, então os relacionamentos eles começam muito de amizade. Eu e meu esposo, antes da gente começar a namorar, a gente conversava muito. Isso não durou muitos dias. Eu costumo falar, pessoal, quando eu vou contar a nossa história para pessoas, não durou muitos dias. A gente não ficou conversando tipo um ano, semanas. Foi coisa de uma semana. Foi exatamente uma semana. A gente começou a conversar numa semana, que eu fiquei amiga do irmão dele, porque o irmão dele estava interessado na minha amiga. Só que aí deu bom só pra mim e pro meu marido, porque o irmão dele com a minha amiga não deu nada. Aí a gente começou a conversar, tipo assim, ele falou: meu irmão pediu o seu número, posso dar o meu? Eu falei: pode, mas sem intenção nenhuma. E aí um dos dias que a gente tava conversando, ele falou assim: olha, ora por mim, que eu oro por você. A gente ia na igreja protestante nessa época ainda. E eu falei assim: tá bom, mas eu fui orar sem pretensão nenhuma também de ser o homem da minha vida, sabe, pra casar. E aí eu percebi que eu estava orando demais por aquela pessoa. Mas foi assim de uma amizade. Eu acho que vocês vão ter esse mesmo pensamento que eu, e acredito que Elisângela hoje, mesmo vivendo uma vida de solteira, ela vai entender, e eu acho que ela acha isso importante. Um relacionamento, ele precisa começar de uma amizade. Sim. Né? Ele precisa ter uma base na amizade. Não tem como você começar a namorar pessoas só pelos borboletinhos que você sente no estômago, não é? Senão Não é bem dura. assim. Eu não sei quanto tempo vocês têm de relacionamento. Eu já tenho 10 anos com meu marido, Metade. que a gente começou a namorar 5 anos. 25 anos. Gente, novinhos ainda. Eu tô me sentindo velha. Não. Nossa, bateu a depressão, que mentira, gente. Mas assim, eu vejo muito isso, porque a gente tem 10 anos juntos. E se fosse eu pensar lá naquele começo do namoro, que tinha toda aquela euforia, eu já não ia estar mais com ele. Porque a hora que bate a primeira irritação, você manda embora. Primeira coisa que você faz. Você falou, mandar a mas pessoa parece que embora. não era assim. E era uma frustração, Exatamente. né, de início. Porque não é aquela... Você fala assim: mas não era assim. Por que agora Ou então tá? a pessoa ficar imaginando, eu quero que a pessoa seja assim. E a pessoa não é, você vai se frustrar. Você coloca a sua expectativa em cima da pessoa. Tem o fato de que, além de você colocar a expectativa da pessoa, você pensa assim: você olha o relacionamento das pessoas. Hoje em dia a gente tem o Instagram, né? No Instagram, você olha o relacionamento de todo mundo lá perfeito. Vocês olham a minha foto com meu marido lá, gente, é uma gracinha. Só Parece quem que é uma vive vida sem junto, problema, uma Sim. vida... Só que só vocês convivem juntos. Eu vivo junto com meu marido, só a gente sabe os problemas que a gente tem, um com o outro, dentro de casa, as dificuldades que a gente passa, as nossas lutas, as nossas dificuldades como indivíduo, porque você ainda é uma pessoa, e você tem as suas coisas que você precisa deixar para o outro, mas é difícil. Então, eu vejo muito, o pessoal, eles idealizam bastante relacionamento, né? Vocês têm 5 anos
aí, mas eu acho que vocês já tiveram essa dimensão do casamento pro namoro, vocês sentiram muita diferença? Nossa. Demais. Muito. É totalmente Muito. diferente. Eu percebi uma diferença muito grande, porque você vai morar com uma outra pessoa que tem uma outra educação, A rotina. que tem uma outra totalmente rotina, diferente. ela tem uma outra criação diferente da sua. É tudo diferente. Tudo diferente. E é horrível. A Elisângela não deve estar entendendo nada na vida conjugal, mas você vai entender isso porque você convive aqui na comunidade. É difícil. Porque a gente pega um monte de gente que não vive do mesmo jeito que você. Então a vida do casamento é assim também, né? Você vai morar com uma pessoa que você não sabe. E aí junta o problema dos dois lados. E é problema que às vezes você está carregando e não sabe. É quando você casa, você fala, ué. Eu tava até conversando com a Eduarda esses dias, ela vai lembrar. E aí ela falava assim, nossa, quando a gente é mais novinha, a gente quer crescer logo, a gente não imagina que vai ser tão difícil, né? Aí eu pegar e falar pra ela, não, amiga, calma, uma hora que você casar, vai piorar só um pouquinho. Ela fala, nossa, como você me motiva. Deixa eu dar Mas e a realidade? Eu vou aproveitar e mandar um recado pra ela daqui. Que eu não vou nem mandar pelo WhatsApp, vai ser por aqui mesmo. Quando você chegar nos 30, vai piorar, tá? Não melhora não. A ladeira só desce. Como diria o meu irmão, daqui pra frente é só pra trás. Sim, mas é a melhor coisa do mundo. Mas é bom, não é? Sim, a gente não se arrepende em nenhum momento. Só que é bom, porém não é fácil. Não. Não é, nossa, nem um É pouco estar fácil. disposto. Isso. É estar disposto, né? Os seus pais são casados há anos, né? 26, eu acho. por aí. Eu não vou É saber muito tempo. exatamente. É muitos anos. E hoje em dia a gente vê relacionamentos duradouros, é difícil. É muito difícil. Eu falo assim, eu e meu marido temos 10 anos que estamos juntos. A gente vai fazer 9 que casamos da primeira vez. Que a gente casou na igreja protestante. E vai fazer 4 que casou na igreja católica. Então, assim, esse tempo todo que a gente tem junto, não foi fácil. Foi doloroso. Teve muitos dias de falar assim, eu não aguento mais. Só que é bom, porque você tem alguém com quem contar. Eu sempre falo pra ele, eu falo assim, no fim, qualquer problema que eu tiver, eu sei que eu tenho em você. E é uma companhia que É. você sabe que vai estar ali sempre. E que vai te dar força. Essa noite mesmo, eu tive uma noite péssima de sono. Eu dormi muito mal. Quer dizer, eu não dormi, eu praticamente não dormi, porque eu fechava o olho e acordava porque eu tava tendo um pesadelo. E aí, ele chega de madrugada em casa, então, na hora que ele chegou, que ele viu que eu tava assustada, que eu tinha dormido. A hora que ele chegou, eu tava dormindo. Aí passou um pouquinho, eu acordei de volta, e ele falou, não, peraí, eu tô aqui. Aí eu deito lá e fico perto dele, porque é um porto seguro que você tem, você sabe. E é uma que pessoa que te tem acalma, né? Eu falo pro Jonas, eu acho que é a única pessoa que consegue me acalmar. É, mas é a pessoa que te martiriza também. Você tem esse dom. Tem que falar. Revelações. Mas é aquilo, a Revelação. gente Tem que sempre falar. escuta que dentro do, assim, eu pelo menos sempre escutei isso, dentro do casamento a gente não tem que ser feliz, tem que fazer o outro feliz. Mas eu acho que vai um pouco além disso, porque eu acho que assim, Deus nos criou com esse propósito de que tenhamos a felicidade na nossa vida. E assim, dentro disso, de sermos felizes, coloca alguém para ser a nossa companhia. Então acho que isso gera esse aconchego, essa confiança, né, que a gente acaba criando no parceiro. E é o que acaba sendo bom. Por mais que tenha todas as dificuldades, todas as renúncias que têm que ser dadas, tanto assim no tempo de namoro, do casamento mesmo, mas existem esses pontos positivos também que assim, que muitas pessoas hoje em dia não falam, né? É muito mais positivo do que negativo. Do que negativo. É que quando Não você tem nem coloca, quando você comparação. coloca na balança, as coisas melhores são muito maiores do que as coisas ruins, assim. Porque, na verdade, não é ruim. Você é um ser humano e não é perfeito. Não dá pra você cobrar a perfeição das outras pessoas também. Então, acho que nos falta muito isso. E acho que, no geral, na convivência geral das pessoas, nos relacionamentos de hoje em dia, eu acho que falta muito isso também, da gente olhar pro outro e falar assim, não, deixa eu pensar um pouco menos em mim e pensar mais no outro. Sim. Né? E também quando você entende o jeito que a pessoa é, fica muito mais fácil. Muito né? E mais geralmente fácil. é totalmente diferente. Eu e o Jonas é assim, a gente É é o totalmente oposto. diferente. Mas É. quando você entende a pessoa, fica mais leve. É o Sim. oposto. Eu acho que é justamente para dar o equilíbrio. É. Porque eu e o Xande é do mesmo jeito. O Xande, ele é o cara simpático. Eu costumo zoar com ele. Você acaba com a minha vida. Ele fala, por quê? Eu falei, você entra no lugar, você dá oi de um por um. Nossa, E eu sou a que tô laçando. A Milena é desse jeitinho também. Você dá oi pra todo mundo. Nossa. E o Jonas, você é o que gosta de dar tchau. Tipo assim,
Oi, gente, tudo bom? É assim, não é? É, gente, dá uma... Não tem necessidade. O Xande, ele conversa até com a porta. E aí, se você não vai, você é antipática. Às vezes eu falo pra ele, por que você não foi conversar com a pessoa? É tão legal. Ele, mas não tem necessidade, eu tô falando. Não sei pra quê. Eu já dei oi, tá ótimo. Eu te entendo. Eu sou... Eu te entendo. Mas é assim mesmo, eu acho que é o equilíbrio também. Porque acho que se fosse muito igual, não daria muito certo Não também, daria né? certo, Porque né? acho que ia pegar fogo muito Não, rápido. Sim. Sim. E como que vocês, assim, se conheceram mesmo? Aquela historinha de quando os olhares se cruzaram. Como Quando o se coração bateu mais conhecer- forte. É. Foi na época de escola. Foi no segundo colegial. Quando eu mudei pro Foi no verdade, foi no primeiro colegial. A gente começou a conversar no meio do ano. Você lembra? Por aí. Foi agosto, né, mais ou menos. Não, foi antes quando eu fiz aniversário. Você foi. Aniversário de 15 anos. Junho, né? É, por aí. Ele tem assim, exato. Ela fala assim, conta você, mas ele tá perguntando tudo bem. Eu não. Nossa, eu com data eu sou péssimo, mas a gente começou a conversar em junho, que foi o aniversário de 15 anos dela. Até na época ela namorava outra pessoa, que eu lembro que na época era até um amigo meu, ele falou assim, ó, é o aniversário dela, mas eu quero que você vá, se você não for, eu não vou. Aí eu falei, ué. O seu amigo era namorado dela. Tá. Aí- A história começou mó legal já. Aí ele falou assim pra mim, ó, eu quero que você vá comigo no aniversário. Eu falei, não quero, eu nem converso com ela, não sei, não conheço, não. Ele falou assim, não, mas é porque se você não for, eu não vou. Aí eu falei assim, mas calma aí, meu amigo, tá errado isso aí, calma. Uai. Como assim? Mas, tipo assim, ele era... Acho que ele Não, se foi arrepende. eu a acho que gente ficou sim, 2 foi meses um juntos, namoro na mas vida dela que foi totalmente... Não teve Ah, relevância Eu nenhuma. nem sei por que eles começaram a namorar nem também, eu foi sei. uma coisa assim, totalmente... Sei lá, tipo, Eu vamos sei, namorar basta. esse aí. Sei. Aí a gente começou a conversar depois disso, depois do aniversário dela. Aí ela ficou me enrolando durante 6 meses. A gente começou, foi 6? Foi mais ou menos isso. A gente começou a conversar depois do aniversário dela. E a gente só foi mesmo assumir o namoro pra todo mundo dia... Nossa, ele quer falar Diz- a data certa. Foi em dezembro. Só foi em dezembro. Dia 16 de dezembro. Foi quando a gente assumiu o namoro. Mas isso foi desde o É primeiro porque eu não dia. queria namorar com o Jonas. Eu comecei a namorar com ele, Por pena, eu acho. Ela juro. falou assim, ó, vou parar Porque pra ele ele parar era de encher o tão saco. chato, Aí, mas ó. ele ficava todo Eu ganhei meu no pé, que eu falei cansaço. assim, eu vou, que ele vai parar. Deixa eu Mas dar eu nem uma chance. imaginava que Eu ganhei no que ia- cansaço. que era o que Aí, ó, Deus tá queria. vendo? Aí você casou com ele. Aí, ó. É até, Aí é casou até- com é ele. até legal, porque quando a gente foi casar, aí eu lembro dessa época que eu conheci Jesus. Eu vi freira, todas as pessoas que tinham vida religiosa falavam assim, Jesus, eu quero isso? Nossa, eu quero. E aí eu comecei a gostar do Jonas. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Que caminho que eu vou seguir? E aí, antes da gente noivar, eu lá, recolhida em oração, falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, mãezinha, o que Deus quer de mim? E aí, eu em oração, ela me deu uma imagem de ela me levando para o altar, que eu não sabia que eu queria ser freira, eu queria namorar com o Jonas, eu queria casar, eu não sabia. E ali eu tive a certeza que o que eu queria mesmo, que o que Deus queria mesmo era que a gente se casasse, que eu queria servir, eu só queria servir. E aí Deus falava muito forte no meu coração, você vai me servir, mas você vai me servir na sua família. E é lindo isso, né? Maravilhoso. Que era uma coisa que eu nunca imaginava que fosse casar. A gente teve agora. Esse podcast vai ao ar, já vai ser setembro. A gente tá gravando ele no último dia de agosto. Mas agosto é o mês das vocações, né? Então a gente fala muito sobre a vocação matrimonial, porque ela já não é tão falada hoje em dia. É difícil achar alguém que queira casar. É difícil. E quando você fala pra pessoa que você vai casar, a pessoa acha que você é louca. Ou assusta, ainda mais, Ela assusta. ainda mais É. quando a gente era novo. Igual, É. a gente Por casou que com que você vai 19 fazer anos, né? isso? Então, É, Tinha muito novinho. eu tinha 19, ela tinha 18. Agora Foi. em janeiro vai fazer 2 anos já. Então, isso, muito novos, e o pessoal já assusta. Você é doida. Vai jogar tua vida doida. fora. Vai perder sua Por vida. que você vai É. fazer isso? Mas é Mas bem escutei não bastante entende. isso também. Tem gente que não Exatamente, entende. mas a gente sempre fala isso quando vem um casal aqui, ou quando a gente entra no assunto matrimônio, que perdeu-se o valor do que é o sacramento do matrimônio. Porque o
casamento ele virou um evento. Sim. É um evento para você colocar um vestido bonito, para as madrinhas irem seminuas, porque é quase assim que vai a maioria delas. Pro povo beber, Pro povo beber, festar, vai ter uma festa que vai durar a noite inteira. E perdeu-se muito isso. E ver um casal tão jovem como vocês, que entenderam isso, entenderam a vocação de vocês, é muito bom isso. É testemunho para muita gente. É testemunho para muita gente. Eu não sei quem está nos assistindo, porque cada semana tem gente diferente nos vendo. Então, Só se chegando, gente. de alguma forma que isso possa tocar as pessoas que estejam assistindo também, eu tenho certeza que vai tocar, porque é muito bom. É muito bom de verdade, porque a gente lidar com uma diversidade de gente jovens aqui, a maioria, em sua maioria solteiros ou estão namorando, mas é um namoro totalmente errado. É um namoro completamente mundano, assim, não procura buscar a santidade e não pensa que a pessoa que você está é a pessoa que você vai casar. Eu ouço muito uma frase que é assim: o namoro ele foi feito para acabar. Ou no altar, ou vai um acabar lá. É o fim do namoro. O namoro ele tem que ter um fim, ele não pode ser eterno, porque tem gente que namora há 20 anos. Não vou E casar acha mais que tá não. certo, gosta Aí eu daquela começo a morar vida. junto, Aí vai morar junto, aí fala assim: a gente já mora junto, não precisa Precisa casar, casar, não. não. A pessoa se acomoda e assim tá bom. E não é o acabou, fato casar. morar junto ou morar separado, é o sacramento. Sim. É um sacramento, é uma coisa sagrada. Então, acho que perdeu-se Uma coisa que muito Deus isso quer. também. Exatamente. É algo que Deus quer. E ver uma família se formando tão nova assim, eu acho que Deus fica mais feliz do que a gente vendo isso. Porque é muito difícil hoje em dia a gente ver pessoas tão jovens e com a vocação tão acertada, igual vocês, de verdade. Acho que é muito bom, né? Mas com Sim. certeza foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje eu tenho Na minha certeza vida. que você encontra dentro do matrimônio essa servidão Exatamente. que antes você ansiava Uhum. tanto, né? De servir de fato a Jesus. Servir a Mas Deus, dentro né? do matrimônio a gente encontra a servidão, né? Vocês que vivem a experiência com certeza sabem bem mais do que eu. Mas a gente vê que a gente encontra a servidão dentro do matrimônio. A gente sempre fala aqui, né? A vocação acertada, vida feliz. Vida E feliz. realmente, porque assim, se eu não sirvo a Deus na minha casa, que é a minha primeira igreja, não adianta eu servir a Deus aqui na comunidade, não adianta eu servir a Deus lá na igreja, não adianta. Então, a gente vivendo bem a nossa vocação traz isso. A igreja doméstica, ela traz isso. E é ótimo, porque é como você falou, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Às vezes eu quero matar meu marido, às vezes eu quero matar meu marido. Pode vir 1000 problemas, mas você vai estar, você tem Deus ali, você tá Exatamente. em tudo, não falta nada. A via, né? É a via, exatamente. É a pro tua céu. via de santidade. Eu lembro que Sim. a Joyce falava isso quando ela veio pra cá no podcast que a gente fez com ela. Ela falava: a minha via de santidade, ela é fundadora de uma comunidade, mas ela tem a família dela. Tipo, a via de santidade dela é o casamento dela. Então ela Um tem vai aquela ajudando via. o outro a chegar ao Exatamente. céu. Tem aquela via ali. É tipo, é juntos. Eu lembro que eu falava muito isso pro Xande quando a gente namorava. É assim, é um para o outro e ambos para a glória de Deus. É ambos para Deus, então. Porque somos uma só carne. Então somos dois para Deus. Eu acho que é isso. Que é o maior. Como que vocês tiveram o discernimento para começar o namoro e depois o discernimento para dar o passo pro casamento? Vocês falaram que não teve muito assim um pedido, mas houve, claro, um discernimento para dar esse passo, né? Eu Como acho foi? Que por namoro, é que a gente não queria ficar separado, né? A gente queria ficar sempre junto. Foi um eu dos acho que motivos com pro namoro, foi foi que a gente é que começo de relacionamento é muito assim, né? É muito eufórico. Tipo, você quer ficar do lado da pessoa o tempo inteiro, quer ficar grudado 24 horas por dia. Aí pro namoro foi isso mesmo, que a gente tinha um sentimento assim muito forte. Não que não tem hoje em dia, mas a paixão é diferente do amor. Quando a gente estava apaixonado, a gente falou assim: vamos namorar. A gente entrou no consenso, falou assim. Eu lembro até hoje o dia que eu fui na casa dela. Nossa, acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu fui lá no domingo, fui cedo, eu fui tomar café lá. Aí dali a gente saiu namorando. Então não teve eu chegar pra ela, você quer namorar comigo? Não. A gente falou assim: agora nós tá namorando, então não é isso aí, foi. Aí foi isso. Mas um dos principais motivos foi isso que ela falou, foi a questão de querer ficar próximo, entendeu? Tanto que na época, assim, ela não era tão assim, daí, eu sempre fui da igreja, porém, tem uma
mesmo tendo uma criação dentro da igreja, quando você vai se tornando adolescente, querendo ou não ter uma hora ou outra que você acaba se revoltando, assim, podemos dizer, né? Porque, infelizmente, o ser humano é burro, então idiota vai errar. Então, quando eu comecei a namorar com ela, a minha vida na igreja não era nem perto do que é hoje. Eu estava bem afastado. Porque chegou uma época que minha mãe não podia mais falar assim, você vai na missa porque você tem que ir na missa. Ela não podia, ela não conseguia me obrigar mais a fazer isso. Eu ia, porém, tipo assim, nossa, tem que ir na missa. Entendeu? Eu não ia com aquele, nossa, eu vou na missa, estou feliz de um encontro com Deus. Não era assim. Tanto que quando eu comecei a namorar com a Milena, a nossa vida na igreja, ela era bem, assim, rasa, né? A gente só ia na missa e... eu acho que nem participar da missa, a gente ia. Só por falar assim, eu vou. Entendeu? Mas pra gente foi mais a questão de ficar perto mesmo. Agora do noivado já foi um pouco diferente, que a gente já estava um pouco mais na igreja, né? Estava mais maduro também. Já estava mais maduro. Por mais que não tinha passado muito tempo, a gente estava mais maduro. Sim. Né? Passou 3 anos, hein? Demorou 3 anos, foi um tempinho bom, já deu pra amadurecer bastante. Mas conhece mesmo só quando casa que você conhece a pessoa. Você pensa que você conhece. Mas foi para casar, acho que já foi mais coisa de oração mesmo. A gente teve que conversar, a gente conversou muito para ter certeza que era isso que a gente ia fazer, porque eu sei, ela também sabia que casamento é uma vez só. Você casou é o resto da vida. A gente tem essa ciência, a gente sempre teve. Então a gente entrou bem em acordo assim. A minha mãe acha que foi. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia casar, nossa senhora, ela... Mas já, nossa, muito cedo, que não sei o quê. Eu e teu pai namorou 7 anos pra casar, não sei o quê. Falei assim, mãe, relaxa, vai dar certo. Calma, mãe, calma. Tanto que quando a gente foi marcar o casamento, a gente marcou o casamento para menos de um ano, não foi? Foi. A gente foi marcar o casamento, ela pensou que a gente ia casar no começo de 2023. Quando a gente saiu de casa pra falar, a gente falou assim, a gente vai na igreja marcar. Falou, vai ser pra daqui um ano, ou no final do ano que vem. A gente chegou e falou assim, não, é pro começo de tal ano. Começo de 2022. Meu Deus! Por que você fez isso? Minha mãe teve a mesma reação. Todo mundo fica meio assustado. É porque vocês eram muito novos também, né? Acho que o medo da mãe era mais por vocês serem muito novos, assim, pela idade. Aqui a gente tinha 17 anos. Tinha 17, eu casei e tinha 18. Gente. É interessante, né, o medo dos pais. Sempre que alguém vai responder a vocação. Não, e isso é qualquer coisa. Sim. É qualquer vocação. Porque e isso acontece mesmo depois que você é mais velho. Porque eu já adulta, casada, quando eu entrei na comunidade, minha mãe, ela teve uns percalços, tipo assim, mas agora vocês vão ficar lá, e você sabe, fica assim, ela sempre, pro meu irmão também era a mesma coisa, e o meu irmão, tipo, mais de 30, era mais velho que eu, e aí ela ficava desse jeito, hoje ela entende, mas quando você resolve responder a vocação, os pais sempre ficam meio... Ficou com o pé atrás. É porque ela não entende, né? Sim. Não entende o desejo que a gente tem dentro. Porque, na verdade, eles não estão dentro da gente para saber mesmo. E por mais que você fale, eles nunca vão entender. Porque é algo que queima no coração da gente que ninguém vai entender. É só você que sabe que é. Você e Deus, né? É só você e Deus que sabe o que você quer. Porque você está sentindo ele chamar, igual vocês sentiram que era Deus chamando vocês ao casamento. E você fala assim, mas eu quero ir, tipo, eu preciso fazer isso logo. Só que a família não vai entender. Dificilmente eles vão Quando você entender. tem uma família que vem, eu acho que já vem de igreja, assim, eu acho que é menos pior. A parte da minha família foi mais tranquilo. Foi mais... É mais de boa. Eles entenderam assustada. mais fácil. A minha família deu uma assustada maior. A gente foi no encontro domingo agora e eu tava conversando com uma irmã lá da comunidade. E ela tinha 18 anos, aí eu perguntei pra ela, chamava Maria Eduarda. Aí eu perguntei pra ela, mas quando que você veio pra cá? Ela falou assim, eu vim com 14. E a primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu falei, mas e sua mãe? Ela falou assim, minha mãe aceitou assim, mais ou menos, porque já era da igreja, então já entende. Agora, quando é totalmente fora, e assusta mais ainda. A gente sempre fala o quanto as vocações têm, assim, não tem despertado tantas vocações com uma idade a menos, né? A gente vê isso até dentro do matrimônio. Sim. Que cada vez mais as pessoas querem casar. Mais novos, né? Não se casam mais novos.
Mas que hoje em dia, o quê? Você pensa na sua vida o quê? 27 anos, eu vou estar casando, com 30 talvez eu tenha meu primeiro filho. Então as pessoas têm esse pensamento. Isso, assim, em qualquer vocação. Hoje as vocações não são mais respondidas mesmo, de fato, assim, com as pessoas tão novas, né? Isso até dentro do matrimônio. E a gente vê muito isso até pelos, por exemplo, os sacerdotes que a gente tem. Você vê muito padre ordenando já com 40 anos, que eles já foram para o seminário mais tarde. Né? Então a gente tem tido, eu acho que a gente está numa época de meio que dois extremos. Ou a pessoa ela vai muito nova, Você olha e fala, nossa, que padre mais novinho. Ou ela vai muito tarde, porque é esse meio tempo que ela passa, que fica entre o muito novo e o mais velho, é onde ela fica ali, tipo assim, não sei se quero, não sei se quero agora, não sei se quero mais tarde, que eu acho que às vezes falta ter um pouco, talvez, de maturidade dessas pessoas que ficam nesse meio caminho sem saber o que fazer, porque não é que um é mais maduro que o outro, mas eu acho que falta um pouco de maturidade para você buscar o que Deus quer de você. Porque às vezes você tá assim, ai Deus, mas o que eu vou fazer da minha vida? Aí Deus te mostra, você, não, mas tipo, isso aqui eu não quero. Você tem que deixar totalmente a tua vontade de lado. Exatamente. Eu falo que se Deus não tivesse me resgatado, eu seria hoje essas feministas doidas que ia falar assim, eu vou fazer isso pra homem? De jeito nenhum. Só que elas têm de ficar. Exatamente. Eu pensava em, nossa, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma carreira brilhante, eu quero viajar o mundo afora. Ter a minha casa. E hoje é totalmente ter o controle da minha vida. Eu ser totalmente dos independente. meus 15 até mais ou menos os meus 20 anos, eu fui assim. Eu fui exatamente a menina, porque meus pais são separados, eles se separaram quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Então, eu olhava assim, eu não vou casar. A minha mãe vive falando pra mim, isso não dependa de homem e tudo mais. Então, eu cresci ouvindo isso. Eu falei assim, eu não vou depender de homem nenhum. Eu não vou ficar precisando de homem, eu vou fazer minha faculdade, eu vou ter a minha casa, eu vou ter meu carro, eu vou ser muito... Tipo assim, eu vou ser muito bem sucedida na minha vida. E quando eu estiver lá com os meus 25 anos, eu penso se eu vou namorar, se eu vou casar e que não sei o quê. Sou eu aqui, com 32 anos casado, meu marido que trabalha pra prover pra casa. E eu tô lá. Não, mentira, eu não tô lá não, tô servindo ao reino. O que eu faço, eu tô aí. Também, nunca imaginava Mas era que numa assim. idade dessa estaria casada. De jeito nenhum. Eu casei de 23 para 24 anos quando a gente se casou. Então, eu jamais imaginaria eu casada nessa idade também. Porque pra mim, nessa idade, eu ia estar estudando, ia estar vivendo a minha vida. Ou como as pessoas do mundo falam, aproveitando. Exatamente. Eu ia estar aproveitando a minha vida de uma maneira muito mundana e que não era vivendo a vontade de Deus pra mim. E que quando eu encontrei com Jesus e que eu entendi o propósito dele pra minha vida, e que aí eu tirei essas escamas do meu olho sobre essa situação do feminismo que tem sobre a gente, acabou. Aí eu falei, gente do céu, hoje em dia eu olho e falo assim, minha vida não é nada que eu pedi. Não. E se a gente tivesse seguido isso, a gente teria uma felicidade tão vazia, tão rasa. Não seria feliz, né? Não A gente tava nenhum. Domingo, a gente tava tomando café aqui na comunidade, a gente tava olhando as nossas fotos antigas, né? Da época que a gente tinha uma vertente um pouco feminista no coração. E a gente tava mostrando ali o Xande, o único homem da mesa, a gente mostrava e não mostrava pra ele, porque as meninas tudo de roupa curta. E aí foi muito engraçado, porque a gente olhava e falava uma coisa que é real. Quando você olha, eu não sei se você já teve essa percepção, mas quando eu olho as minhas fotos de quando eu era assim, e eu olho minhas fotos hoje, eu tinha uma tristeza no olhar que eu não sabia o que era. Um olhar vazio. Era um olhar vazio. Que você fala assim, eu tô sentindo um vazio, eu não sei o que é. Hoje em dia você entende o que é. Exatamente. Era vazio de Deus. Era um vazio de Deus. Era falta de Deus na minha vida. Que quando ele veio e tomou o espaço, eu falei, nossa, era isso. Era exatamente isso. E eu que complicava demais. Pra quê, né? A gente ainda complica, mas é menos que antes. Sim. Nós não somos perfeitos aí. Exatamente, mas eu vejo que é muito isso mesmo. E essa questão, igual o Jonas falou também, que ele entrou numa rebeldia na adolescência, eu acho que às vezes a gente acaba passando por isso, porque a gente sempre olha para os outros com histórias grandiosas de testemunhos e fala, nossa, aquele ali ele foi um drogado, ou a pessoa ela fazia tudo errado e se converteu. Às vezes não é. Às vezes você só se rebelou por um tempo, você às vezes deu uma afastada na igreja e voltou, e tá tudo bem também. O seu testemunho é esse, não é que ele é mais fraco que o do outro, mas é a vontade de Deus para tua vida. E isso também é importante, porque a gente vê muita gente vivendo assim na igreja, e principalmente na nossa adolescência.
Então, se você tem alguém que viveu isso, você fala, não, cara, olha, continua com Jesus, não abandona. Porque eu acho que o mais importante de tudo isso é não abandonar a Deus em momento nenhum. Você fala, mas você tá falando que é certo viver um pé lá em pecado? Não, não é. Viva com Jesus sempre, opte por ele sempre. Mas a gente, infelizmente, vai conhecer o mundo. Sim. E às vezes você vai querer ficar lá. Mas assim, Deus, ele continua ali te esperando. E se você não abandona ele no 100%, é muito mais fácil você voltar. Mas a partir do momento que você encontra ele a primeira vez, você fica assim, eu não quero ficar longe, eu não quero ficar longe. É algo que não dá pra explicar. Experiência autêntica, né? Tem algo que assim não dá. Depois que eu tive o meu primeiro encontro com Deus, foi na igreja protestante, mas eu estava numa situação muito difícil da minha vida, porque eu estava num relacionamento completamente abusivo com meu ex-namorado. Ele não me batia, mas era pressão psicológica. Então era assim, a minha dependência era toda nele, era totalmente em cima dele. Então, tipo assim, se eu não tivesse ele, eu achava que eu não podia viver e que ia dar tudo errado, e eu sozinha numa cidade onde não tinha familiar meu, o meu único amigo, eu estava brigada com ele, então eu tinha ele. E aí eu estava numa situação muito difícil. E aí um dia ele mandou uma mensagem. Ele estava na casa do amigo dele e eu estava na casa dele, no quarto onde a gente dormia. Ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, nosso namoro terminou. Aquilo pra mim acabou. Foi como se ele abrisse um buraco assim e eu caí dentro de um precipício. Exatamente. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na igreja que tinha na rua de casa. Era uma igreja quadrangular. Uma igreja protestante, mas foi a primeira igreja que eu vi aberta, eu entrei. Porque eu sabia que o meu refúgio era Deus. Eu falei, se eu não tenho isso, eu vou ter. Eu falei, se eu só posso buscar a Deus agora. E eu lembro que esse dia eu só chorava. E depois disso eu fui para um retiro com essa igreja, depois passados uns dias. E lá, de fato, eu tive um encontro com Jesus. E aí, o que eu experimentei com Jesus, eu falei, ninguém pode me tirar. Inexplicável. É inexplicável, porque aí eu não quis voltar até a vida que eu tinha. Eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu não mereço ter essa vida, porque Jesus, ele tem coisa muito melhor para mim. É algo que não dá para explicar. Eu não sei explicar. Não tem como. E o testemunho, antes da gente passar, é bom a gente relembrar aquilo que às vezes a gente esquece. Eu faço isso por mim mesmo. Às vezes eu esqueço, eu falo, não, peraí, olha onde eu estava quando não tinha Deus, olha agora. Olha o que Deus fez na minha vida. Não tem como esquecer. Eu falo, é sempre bom a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Eu acho que quando eu entro em uma... A gente sempre tem uns altos e baixos na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, porque a gente é humano. E aí, às vezes, quando eu tô numas oscilações, eu falo, não, peraí, Deus me tirou de um lugar muito pior que esse aqui, então vamos lá. Que não... o lugar que eu tava era bem pior que aqui. Então, tá difícil, mas vamos embora. Vamos seguir, é isso aí. Eu acho que é bem importante a gente olhar essa parte mesmo, olhar de onde Deus tirou. Exatamente, ver de onde que Deus nos tirou e falar, não, eu tô melhor hoje em dia do que eu tava lá. A misericórdia dele é bem maior que tudo. Sim. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Vamos brincar com ele. Pega seu celular lá, que agora a gente vai usar só a câmera central aqui, ó. A gente vai fazer um jogo com vocês. A gente fez isso no dia do aniversário da comunidade. Só que agora a gente vai fazer a versão casal, que é do quem é mais provável. Tá bom? Vamos descobrir os segredos de Milena e Jonas. Ai. Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui essa aqui é boa. Quem é mais provável de surtar por ficar 24 horas longe do celular? Eu. Eu já esqueci o meu final de semana no meu trabalho, ficou lá. Quem é mais provável de cometer uma gafe em um passeio romântico? De pagar mico? Ai, eu acho que eu. Com certeza. Eu amo isso. Eu tenho essa daí eu tenho certeza que seria eu, porque eu, pra dar um deslize, olha, passar uma vergonha, é comigo mesmo. É comigo. Eu falo porque isso é desde antes de casar. Eu fui numa loja com um amigo meu uma vez, a gente foi mexendo no manequim. A gente arrancou o braço do manequim. Deixou o braço lá e ó, da loja. O braço ficou pendurado lá. Quem é mais provável que seja mais emotivo? Sim.
É melancólica? Sou. Gente, Você também. Então, por isso que a o gente... Tim melancólico. na mesa. O Tim melancólico. O que você acha que o Jonas é? De olhar pra cara dele dá pra saber. Ele é fleuma. Sim. Ai, o A fleuminha. tranquilidade. Ah lá. A tranquilidade no Ah olhar. lá, ó. Nossa, e o Gabriel ia estar se sentindo péssimo aqui hoje. Porque ia ser 2 melancólicas e 2 fleumáticos na cabeça de um sanguíneo. O Gabriel, ele é sanguíneo e ele é muito sanguíneo. Igual minha mãe também. Ele é super sanguíneo. E aí, é engraçado, porque às vezes ele é muito agitado. Tem dia que eu olho pra cara dele e É o falo, cara, extremo, né? é o É extremo. extremo, uma felicidade que... É, Gente, de Gabriel, onde que tá vem bom. isso? Todos De os verdade. dias. O meu retiro vocacional, que você fez também, foi a Sim. primeira vez que você fez. Era tipo umas 6 horas da manhã, o Gabriel estava cantando Shalom. Não, gente. Aquelas não músicas dá. animadas da Shalom. Eu falei, não dá Não pra dá. acordar feliz. Eu acabei de acordar, meu humor ele vai carregando. A minha aos alma nem pouquinhos ao chegou longo no do corpo dia. ainda. A Adri, ela vai ver, ela vai lembrar das coisas que a gente fica conversando. E a gente trabalha junto, então ela é totalmente contrária. Ela já acorda, bom dia, sol. E eu chego tipo assim, como que você consegue fazer Que isso? bom dia, o quê? Que bom dia. Que bom Eu dia, acordei tem nada como de assim. bom, Mas é engraçado. não. Mas é assim mesmo. Eu sou mais tranquila. E aí, tipo, pra eu acordar demora. Aí, esses dias eu fui gravar jornal de manhã e aí os meninos, você felicidade. Eu falei, é impossível ser feliz antes do meio-dia. Não dá. Eu falei, não dá. Eu nem acordei. Antes de comer, então. Sim. Mas vamos continuar aqui, ó. Quem é mais provável de arrumar briga por conta de videogame? Nossa. Precisa nem. Nossa. Revelações ligo, do casal. Não ligo. Revelações de casal aqui. Deixa eu ver. Nossa, tem umas muito engraçadas Umas aqui. babadeiras. Tem umas aqui que não dá. Ó, quem é mais provável de entrar numa briga? É que vocês são mais tranquilos. É, ele é fleuma e ela é melancólica. Eu acho que se fosse o meu caso do Xande ele numa briga, ele pode numa briga e quem ir lá? Nunca vi. Não gosto de briga. Não. Ó, quem é mais provável de bater o carro? Milena. Nossa, ele foi muito Acho- específico. Acho que tá ruim pra Nem- você. nem- Ai. Nossa, foi assim, né? Ele respondeu muito rápido. Não, isso aí não. Ele respondeu, Precisa você já pensar. bateu o carro? Não. É porque ela não tem carta ainda. Ah, tá. Aí uma vez eu fui levar ela pra dirigir, ela até dirige bem, só que ela não sabe virar o carro. Eu não sei porquê. Eu acho que ela Contando meus ela podres. jogava muito GTA, ela jogava naquele volantezinho assim. Aí ela vai virar o carro, ela faz assim. Eu não tenho noção. Aí o carro vai indo reto assim, ela não vira o carro. Mas eu vou te contar uma coisa, eu também não tenho carta. Só que quando eu jogava videogame em casa, o meu ainda era queijo controle, né? Não tinha o volantinho. Aqui a gente é do tempo do Mega Drive. E aí, não, o Mega Drive é sério. Ó, gente, lá em casa tem 4 videogames, é tudo velho. É um Mega Drive, é um Nintendo daquele cinza, é um Dynavision 4 e um Play 1. O Play 1 é o mais atual que tem lá, porque o Nossa, eu não resto conheço vocês nenhum ainda. mais antigo. O resto vocês nunca nem viram. Mas a gente jogava videogame no controle. E eu ia jogar corrida, eu insisti que eu queria jogar corrida. Eu ia andar Mas onde? mais No legal. meio do mato. Não é os mais Eu não legais sei que tem, andar na é de carro. pista. Eu falo, acho que a hora que eu for dirigir, eu vou querer andar em cima da calçada. Eu não vou saber andar na rua, não sei o que vai ser. Era tão mais fácil dirigindo lá no videogame, gente. Na vida real é muito Lá era difícil. mais legal. Lá era mais legal. Ó, quem é mais provável de colocar fogo na cozinha enquanto faz Eu. comida? Não preciso nem. Nossa, não. Ele nem pensou. Não preciso pensar também, não. Ele tá respondendo praticamente. Ai, Sinceridade. ai, gente. Posso fazer uma enquanto você vai vendo? Pode. Quem é mais provável de esquecer de rezar o terço no dia? Ai, o Jonas. Eu. O Jonas é aquele tipo de pessoa que ele cata o terço, ele tá tipo assim, nas primeiras Nossa, 3 eu da manhã, eu durmo. olho pra ele e já tá roncando. Calma, filho, calma assim. Acorda aí, querido. Ai, pronto. Ó, aqui, deixa eu ver, que hoje é boa. Quem é mais provável de rir em um momento errado? Nossa, eu. Acho que os dois. Eu também sou. É. eu Mas um não pode tenho olhar isso pro outro, porque senão. Mas aí que tá o problema. Aqui na comunidade a gente é assim. Quando a gente sabe que tem as coisas erradas, Nossa, olha pro a chão gente, assim. a gente já não olha. Não Olha pro pode. chão. Só que aí sempre tem dois que o imã Aí você atrai olha pro lado, e a pessoa tá assim, tá. ó, esperando a sua reação. Aí tem aquele que é muito escandaloso, né? Que às vezes sou eu, que solta aquela risada muito alta. Aí você tem que ter um controle. Um equilíbrio. Quem é o mais provável que você atrase? Eu gosto de me atrasar com calma.
Ela Eu, tipo, é fora acorda de às base. 5 da manhã pra sair às 9 pro trabalho. Às vezes tá na hora de sair, eu tô sentada no sofá lá de boa. O Jonas, ele gosta de chegar Eu odeio atrasar. antes, Nossa, eu tipo assim, odeio, 20 minutos odeio. antes ele tá no lugar, marcado. Eu não gosto. Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais alguma legal. Se tem mais alguma, Elis? Não. Quem é mais provável que chore em um filme triste? Beleza? Melancólica. Ela faz jus ao temperamento. É. Ela faz jus ao temperamento. Ai, dela. quando for de cachorro, então. Não que de gente eu não chore, mas é que de cachorro dá. Diferente. Oh, Deus. Mas é isso. Tem mais alguma pergunta pra eles, Elis? Eu tenho. Então fale. Abre seu coração. Durante a pergunta do discernimento, vocês falaram muito sobre o diálogo, né? A gente viu, eles têm que falar, a gente conversou muito pra dar o passo pro noivado. E a gente para pra pensar, um diálogo entre o melancólico e o fleumático, Não, é as difícil. dificuldades. Essa é profundo, né? Difícil? É. No começo foi É porque muito o Fleuma não difícil, gosta de porque a gente falar. não sabia conversar. Eu só Eu escuto. também não. Eu só escuto. O Ela Jonas, fala, eu ele fico é assim, aquele tipo de pessoa que ele não consegue expressar. Então, às vezes eu ficava assim, ele tá gostando, ele não tá gostando, qual que é a opinião dele? Sabe? Mas no começo a gente nem sabia conversar. E como o fleuma tem a tendência a não se expressar muito, você nunca sabe se ele tá sentindo mesmo ou não. E fica aquela dúvida. A gente teve um convidado aqui no podcast, o Léo, e ele falou assim, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, mas isso aqui é o máximo de expressão que eu consigo fazer, porque eu não consigo. É o meu temperamento, eu acho muito engraçado. Mas a gente vê a importância também, mesmo com as dificuldades, né? Do diálogo, mas a importância. Sim. Por exemplo, através do diálogo vocês conseguiram dar esse passo, tomar essa decisão. Então a gente vê como é fundamental dentro da vida do casal, dentro do namoro, dentro do matrimônio, principalmente. Que hoje em dia as pessoas, quando resolvem casar, é aquele negócio. A gente tem que ter um emprego bom, a gente tem que ter uma casa própria, tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com a gente não foi nada disso, a gente não tinha nada e Deus foi providenciando aos pouquinhos. A gente vai junto, a gente começou, não tinha nada, não, começou do zero. Consegui os dois juntos ao invés de conseguir. Porque se fosse esperar um conseguir fazer faculdade, aí não. A gente, eu acho que Não ia. nunca ia casar, né? Não. Pra ser Aí você fica sincero. enrolando, Fica só enrolando. jogando, né? E a gente tava sentindo aquele chamado de Deus, falou, então vamos. Parece loucura, mas é a vontade de Deus. Mas é isso mesmo. Eu e o Xande, quando casamos, a gente não tinha nada. A gente alugou um apartamento e dentro do apartamento tinha um colchão e só. Não tinha mais nada. Aí ele tinha uma TVzinha velha e aí foi a TV velha. E aí depois a gente foi ganhando as coisas, porque Deus ele vai providenciando, porque a gente foi viver a vontade dele. Então, é importante isso, porque a gente dá o passe e não é esperar ter tudo para casar. O matrimônio ele tem que ser o mais importante. O sacramento para mim sempre foi o mais importante. Então, Deus ele vai dando as coisas conforme você vai dando abertura para ele também. Você vai deixando ele fazer a obra dele e você vai fazendo a vontade dele e é isso aí. E eu lembro muito, porque vocês falando, eu lembrei muito de mim e do Xande, porque a gente não tinha nada, a gente conversava muito, a gente também não teve pedido oficial, eu uso o ele até hoje, porque você nunca me pediu em casamento. Não houve. Mas a gente conversando chegou nesse consenso. De que era a hora de casar. A gente 1 ano e 5 meses quando casou de namoro. E foi a hora certa também, porque se a gente tivesse esperado mais, a gente ia ficar enrolando por muito tempo. A gente estaria enrolando até hoje. Não teria casado. Exatamente. E quando a gente casou era época de pandemia e ficava naquela coisa assim, você vai ter que remarcar. Só que eu falava assim, não, eu quero casar agora. Aí a mulher falava, não, mas você tem que remarcar porque não vai dar pra fazer festa. Eu falei, mas não quer fazer Minha festa. mãe pagou Eu uma não quero festa pra, também. tipo assim, 350 pessoas. E chegava perto do casamento, você vai remarcar? Você vai fazer remarcar festa. para daqui 1 ano, para daqui um tempo. Eu falei, mãe, eu não vou remarcar. E aquela festona paga, chegou o dia, pode ter 50 pessoas, não foi nem aqui em Guaxupé, mas foi a melhor coisa do mundo. Foi simples, mas foi uma delícia. Exatamente. E a gente fez a hora que a gente queria, a hora que Deus queria. Foi quando Deus pediu. Eu e o Xande, as duas vezes que a gente casou foram pouquíssimas pessoas. A gente não saiu chamando a família inteira. Eu falei assim, eu não quero. A minha Também família é não queria muito isso, não. grande, então Eu não- eles falam que porque a família tem que chamar. Eu não, nossa, pra mim isso não entra na minha cabeça de forma Eu sou alguma. totalmente contra. Eu acho que quem tem que chamar é quem é próximo do casal. Porque não adianta nada você chamar um familiar que nem lembra o teu nome. Que não te liga, que não se importa com você. Eu sempre falo isso pro Xande, porque aí sempre tem os palpiteiros, né? Os palpiteiros aparecem. Aí eles vêm Você assim, não por vai que me você não chama convidar? fulano? Você vai me chamar pra ser sua madrinha, né? Eu já risco da hora. Eu falei assim, você não. Não. Você nem vai.
Teve gente que mas é chegou a mandar verdade. mensagem pra mim, tipo assim, você vai chamar eu, meu irmão, o namorado da minha irmã, mas não sei quem. Eu falava assim, gente, mas nem convive, né? Gente, do Como jeito que eu sou assim? debochada, eu ia falar assim, vô, não tava sabendo não. Mas é porque é verdade, as pessoas elas aparecem que elas simplesmente querem ir numa festa. E não é isso. Não Porque é bem assim, assim, né? pra gente o que importa é o sacramento. E se você tem o sacramento, Sim. tô nem aí com festa, tô nem aí Nossa, com minha o festa resto. deu 11 horas da Foi noite, eu queria ir embora. difícil Eu não explicar tava isso aguentando pra mais minha falar. mãe. Falei, nossa, pelo amor Foi de Deus. difícil entrar isso na cabeça da minha Eu olhava mãe. pra minha Gente, e falava vocês assim, têm pelo amor de Deus, noção. vamos Mas embora. é complicado. Eu falava pra ela, mãe, se tiver que ser eu e o Jonas e o padre e os pais, eu vou casar. Ela, não, filho, não faz isso. Mas Eu falo pra gente que eu devia ter esperado mais um ano pra casar, porque nós ia casar na pandemia, não precisava ter feito festa. Mas a gente fez, as duas festas que a gente teve foram pequenas, com quem que era muito próximo da gente. E pronto, também. Porque assim, a minha mãe falou, não, faz. Eu falei, tá, mas vai ser com pouca gente, porque eu não quero que mundaréu de gente na minha festa. Tem gente que não olha minha cara até hoje. Não. Mas eu não posso fazer fica nada. emburrado. Fica emburrado, viraram a cara comigo. Eu falei, gente, foi assim, você não deu a mínima pra mim durante todo esse tempo, aí porque era o meu casamento, eu sou obrigada a te chamar. Não sou. Tem gente que não olha a minha cara. Nossa, a gente até chegou a entregar muito convite e aí chegou na hora que teve que falar pra pessoa, você não pode mais, então foi bem... É bem chato. O do meu irmão foi mais ou menos assim, eles iam casar em junho de 2020. Aí chegou 2020, veio pandemia e jogou para outubro de 2020. Aí não acabava, jogaram para 2021. Aí foi em outubro de 2021 e mesmo assim foi reduzido, foi com bem menos gente. Aí eles tiveram que, tipo, meio que desconvidar a galera. Tem gente que não entende, tem gente que não gostou. Eu falei, mas, gente, ninguém podia fazer nada. A época que tava vivendo, era uma época que você não podia fazer muita coisa. Ou você casava, ou você ficava enrolando por sei lá quanto tempo até esperar isso passar e não dava. E aí eles tiveram que desconvidar algumas pessoas também. É bem chato isso. Mas, Mas casou, é isso que importa. exatamente, o matrimônio. Tá tudo certo agora. Mas perdoa. Não, Não. não. Eu queria agradecer vocês. Muito obrigado A gente que por agradece. se disporem vir aqui. O próximo que vem é seu pai e sua mãe. Eles não sabem, mas eu já tô falando. Eles vão Eles vêm sim. vêm eles sim. vêm A gente vai marcar com eles virem também. Queria agradecer a Elisângela por ter me feito companhia hoje. Muito obrigada, dona Pamela. Talvez a semana que vem o Gabriel esteja de volta ou não, porque às vezes eu mandei ele embora de vez já. Eu costumo dizer que eu mando o Gabriel embora, sempre que ele não vem, mas é brincadeira, gente. Ele volta semana que vem, tá? Mas é isso. Eu espero que tenha edificado os corações de vocês. Eu tenho certeza que devem ter tocado em muitos corações aí. E você que nos assistiu depois também, que fique à vontade para ver os nossos outros Desperta Casts aí. A gente espera você na sexta que vem. E você vai estar vendo isso numa sexta-feira, então significa que provavelmente no sábado vai ter grupo. Mas de qualquer jeito, você fica de olho lá no nosso Instagram, no @DespertaCast, no @comunidade Desperta, que a gente espera você. É isso. Até mais. Tchau, tchau.